nosso Senhor Jesus, amém? Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e desejar uma boa noite a todos, que nesse momento a palavra do Senhor venha falar a cada um de nós, amém? Então, queridos, eu queria compartilhar com você uma palavra que se encontra lá em Ezequiel. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 3, amém? Nós vamos ler o verso 1 ao 4. Vamos ver o que o Senhor vem nos ensinar através desta mensagem. Enquanto os irmãos procuram, Ezequiel capítulo 3, verso 4, então você se inscreva no canal, tá bom? Ative os sininhos de notificações de lá, todas as notificações, tá bom? Para que você possa estar recebendo esses vídeos, essas mensagens. Em especial, peço pela Igreja Batista Central Missionária, que cada um de vocês, meus irmãos, que tem o nosso, recebe a nossa mensagem ali através do seu smartphone, do seu computador, né? Você possa estar acompanhando as nossas mensagens. E nós estamos disponibilizando para que você tenha acesso. E o momento que você quiser ali, você possa estar acompanhando a nossa mensagem, né? Que você possa também estar tirando a dúvida junto conosco, alguma coisa, alguma pergunta. E nós vamos aprendendo. Nós estamos aprendendo a palavra do Senhor, né? E o Senhor tem falado grandemente conosco. Então, inscreva no canal, aperte o joinha lá, tá bom? E se você quiser, compartilhe com outras pessoas, né, que assim a gente vai também usando essa ferramenta, né, do YouTube e a gente pode alcançar outras pessoas através da mensagem do Senhor, né, e que o Senhor venha produzir em nós, né, venha através de nós ganhar outras vidas, né, através da mensagem do Senhor. Então, todos encontraram? Profeta Ezequiel, capítulo 3, dos versos de 1 a 4. A palavra do Senhor diz assim: Ele me disse: Filho do homem, coma este rolo, depois vá à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu um rolo para eu comer. E acrescentou: Filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando a você e encha o seu estômago com ele. Então comi, e a minha boca era como mel. Depois ele me disse: Filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Amém. Oremos nesse momento. Santo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o Senhor. Queremos te louvar, Senhor Deus, por esse momento e agradecer pela tua palavra, Senhor Deus, que ela venha nos inspirar, Senhor Deus, que ela venha falar com os nossos irmãos, venha falar conosco, Senhor Deus, encher o nosso coração da tua palavra, encher o nosso corpo, o nosso espírito da tua palavra, Senhor Deus, e que assim nós possamos ser usados por ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, antes de nós começarmos a mensagem, o tema da nossa mensagem, aquilo que nós queremos compartilhar com os irmãos, é essa. A ordem é anunciar esta mensagem à nação. Esse é o tema da nossa mensagem. Então, como nós acabamos de ler, Ezequiel, capítulo 3, do verso 1 ao 4. E antes de nós começarmos a nosso compartilhar aqui da palavra, eu queria fazer duas perguntas a você. Quantos de nós, ou você, quantos de nós, entendemos a grande responsabilidade de levar aos outros a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor? Segunda pergunta. Você é obediente a este chamado? Ao chamado que o Senhor fez a cada um de nós? Você é obediente ao seu chamado? Essas são as duas perguntas antes da gente começar aqui com Ezequiel. Então, Ezequiel capítulo 3, a gente vê, nós podemos ver ali, nós vemos a responsabilidade do profeta com a palavra de Deus. Que ele é destinado a levar essa mensagem à nação de Israel.
E diante dessa grande responsabilidade de ser obediente ao chamado e levar essa mensagem às pessoas, nós podemos, claro, Deus, usando o profeta Ezequiel, ele vem nos dar alguns ensinamentos dentro desse texto, dentro desse capítulo. Aquilo que nós precisamos absorver, aquilo que vem nos alimentar nesse momento, aquilo que vem nos ensinar, para que a gente venha continuar pregando a palavra do Senhor. Então, algo nos chama a atenção quando nós lemos o capítulo, claro, o livro todo. O profeta Ezequiel, ele é chamado para pregar a um povo que já há muito tempo ouviu falar do Senhor, andou com o Senhor há mais ou menos 1500 anos ali. Deus cuidando daquele povo, aquele povo viu os milagres de Deus, Deus abrindo o Mar Vermelho, né? Deus levando a nação a conquistar a terra de Canaã, a terra que ele tinha prometido. O povo de Israel viu o livramento que Deus deu a Israel e os seus filhos quando estavam no Egito e passou por aquela época, aquele tempo de fome, né? Usando a vida de José. Então a gente vê que o povo de Israel era um povo que conhecia a palavra de Deus. Porém, Ezequiel e o povo, a nação de Israel, ela está cativa, né? Ela está cativa ali devido ao seu não reconhecer esse Deus, ser desobediente a Deus. Ezequiel está no meio dessa confusão. Ezequiel está passando pela mesma situação que o povo. E ele é levantado por Deus para falar a esse povo de coração endurecido, né? Que diversas vezes o texto ele vai mencionando aqui no capítulo 3 que aquele povo era um povo obstinado, era um povo de coração endurecido, era um povo que apesar de ouvir a palavra de Deus, não dava ouvidos, não queria obedecer. Tipo assim, fazendo de birra, né? Fazendo de birra mesmo. Então, primeiro ponto que a gente tira como ensinamento aqui, observando a vida de Ezequiel, é que Ezequiel ele recebe a palavra do Senhor. Ele recebe do Senhor a sua palavra. E a gente observa isso. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta e lesse comigo, ainda no capítulo 2, já lá no finalzinho, no verso 9 e 10, e eu vou continuar dando sequência no capítulo 3, do verso 1 ao 3, eu queria que você acompanhasse comigo esse texto. O texto ele diz assim: então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. E ele me disse: filho do homem, como é este rolo? Depois vá à nação de Israel. Vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando a você, e encha o seu estômago com ele. Então eu comi, e a minha boca era doce como mel. Então o primeiro ensinamento que nós tiramos daqui é que nós devemos receber a palavra do Senhor. Nós devemos estudar a palavra do Senhor. Nós devemos nos alimentar da palavra do Senhor. Nós devemos nos encher da palavra do Senhor. Nós devemos encher o nosso ventre, né, da palavra do Senhor. Então a gente vê que o próprio Senhor estende a mão ao profeta e dá aquele rolo. E ali é interessante que esse texto, a gente começa a entender o seguinte, que apesar de nós procurarmos aquele que é o servo do Senhor, o obreiro que deseja servir ao Senhor, né, que deseja comer tudo que é de Deus ali, a palavra do Senhor, a maioria dos servos do Senhor, eles procuram sempre livros, né? Eles procuram livros, eles procuram biografias de autores, né, que falam a respeito de Deus, procuram até sobre a biografia de missionários, né, testemunho de missionários, de pessoas que estavam lá pregando a palavra de Deus em determinado lugar. E isso tudo é muito bom para o nosso crescimento, para o desenvolvimento do ministério. Isso é muito bom porque
nos capacita, nos abre uma visão, nos faz entender como Deus trabalha na vida de cada um e o que Deus faz de grandioso. Isso é maravilhoso. Mas isso, meu querido, não é o suficiente. Isso não é tudo. Então, quando a gente observa o texto e vê que o próprio Senhor está dando um rolo, né, está dando a palavra dele e fala assim: olha, come tudo isso que eu estou te dando. É a mesma coisa, é algo simbólico, mas vamos dizer que o próprio Senhor nos entrega hoje a palavra dele. E talvez aí na sua mão esteja a Bíblia. E o Senhor está falando: coma este livro, estude esse livro, olhe para esse livro, leia esse livro, entenda, observe os meus ensinamentos, observe a obra do meu Filho, Jesus Cristo. Então Deus, ele está... Primeiro ensinamento que ele nos mostra é que nós devemos comer esse livro antes. Antes de nós anunciarmos à nação esta mensagem, nós devemos nos alimentar dela, entender ela, buscar conhecimento dela, e nela nós encontraremos o próprio Senhor Jesus, nela nós encontraremos o nosso Deus, né? Nós encontraremos e até o propósito das nossas vidas sobre o que Deus espera de nós, de cada um de nós. O segundo ponto que eu queria abordar com vocês, e o segundo ensinamento também importante, é que as pessoas, dando ouvido ou não, a palavra deve ser pregada. Observando o texto de como o Senhor fala com o profeta Ezequiel, nós observamos que, independente da pessoa que vai ouvir esta mensagem, ela goste ou não, ela aceite ou não, ela queira ouvir ou não, ela deve ser pregada. O Senhor, ele fala diversas vezes que ele veio para os seus e os seus não receberam. Diversas vezes o Senhor vem falando com seu próprio povo e o seu povo não ouve, mas ele insiste. Porque ele mesmo falou que todos ouvirão, ou melhor, todos deverão ouvir a sua palavra antes que ele venha. Então será pregado esta palavra em todo o reino. Estou parafraseando aqui. Então virá o fim. Jesus está falando isso. Esta mensagem, esta palavra. Então era necessário que, mesmo que aquelas pessoas, aquela nação de Israel, que era uma nação obstinada, uma nação desobediente, uma nação rebelde contra o Senhor, uma nação que ia contra os preceitos de Deus, uma nação que não queria ouvir, que não queria seguir a Deus, mesmo assim eles precisavam ouvir, porque ali havia a voz do Senhor clamando, chamando ao arrependimento, para que eles pudessem sair daquela situação, para que eles pudessem ser salvos. E então o segundo ensinamento que nós tiramos daqui para as nossas vidas é para que a gente venha falar do amor dele a todas as pessoas. E é claro que muitas pessoas não ouvirão. É claro que muitas pessoas não vão querer ouvir. Mas mesmo assim, nós não podemos nos desviar desta ordem do Senhor. O Senhor confronta ali os cativos de Israel através de Ezequiel. E o Senhor ordena a Ezequiel, dizendo assim: filho do homem, coma este rolo que eu estou lhe dando, encha o seu estômago com ele. E ele come, né? E na boca dele era como um mel. É interessante a gente olhar para esse texto, porque no verso 9 e 10 do capítulo 2, já no finalzinho, a gente percebe que Ezequiel viu, leu aquele rolo, e ele conseguiu ver, já no final do versículo 10, ele diz assim, ó: estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Lamento, pranto e ais. Então, ou seja, ele conseguiu entender que ele mesmo precisava se deixar ser moldado por Deus. E ele conseguiu entender que a palavra estava falando com ele também. E que ele precisaria mudar os seus atos. E Deus está tratando, vamos dizer assim, lapidando o profeta Ezequiel para que ele continue, para que ele reverbere esta mensagem
diante dos seus compatriotas ali no exílio. E ele faz isso. Quando ele começa a ler, aqui no final do versículo 3 a gente percebe que ele diz assim, ó, que quando ele começa a ler ali, ele era doce como mel, mas no decorrer do texto, ele ia conseguindo ver, e ele conseguia entender que existia, não era algo que era só mel, mas era algo que iria amargando também, era algo que ele também não queria engolir, né? Porque eram palavras realmente de confronto a ele. E ele precisaria também levar essa mensagem àquele povo. Essa palavra, não somente essa palavra que ao entrar é um gosto bom, né? Mas também que esta palavra, ela vem também com coisas, né? Vamos dizer assim, amargas. Porque o nosso paladar, irmãos, ele não é refinado. A gente não consegue entender que toda a palavra de Deus é doce ao nosso paladar. A gente prefere receber a palavra que é boa, a palavra que de certa forma vem massagear o nosso ego, aquilo que nós queremos ouvir. E quando nós recebemos uma palavra de confronto do Senhor, um confronto chamando ao arrependimento, olha, se você não se arrepender, você irá morrer, que o texto ele fala isso aqui a partir do verso 16, ele vem falando aqui, olha, se você não se desviar dos seus maus caminhos, você irá morrer. E muitos de nós não queremos ouvir essas palavras, queremos ouvir apenas aquilo que nos alegra o coração, nos massageia, né? Algo bom, algo doce. Quando vem uma palavra amarga, a gente rejeita. É assim que é o nosso paladar no dia a dia, né? Quando nós estamos nos alimentando ali, é claro que a gente prefere o doce, prefere a comida salgada, mas o amargo já não dá para entrar. Remédio amargo, misericórdia. Né? Então, mas mesmo assim, irmãos, essa palavra ela deve ser pregada a todos. Quer que elas ouçam ou não, tem que ser pregado. Elas ouvindo ou não essa mensagem, deve ser pregado. Querendo ou não, deve ser pregado a essas pessoas. A todos. E Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Ezequiel devia falar à casa de Israel. O povo de Israel não era um povo estrangeiro. Era o seu próprio povo. Era o povo da sua casa. Né? Não era de língua obscura. Não era de língua diferente da dele. Mas era algo que... Era um povo que ia entender a mensagem dele. Só que o próprio Senhor avisa Ezequiel, olha, você vai pregar este povo, mas esse povo não vai te ouvir. Mas você vai pregar mesmo assim. Você vai continuar pregando. E a gente vê, hoje, nós pregamos ao povo de Deus. E muitos entendem a voz de Deus, ouvem a voz de Deus, mas não obedecem, não querem obedecer. Muitos estão identificados com o povo de Israel aqui. Uma nação, um povo, pessoas endurecidas, uma pessoa endurecida e obstinada. Ou seja, ela não quer ouvir, ela não quer saber. Ela sabe que se ela fizer certo, mas ela não quer fazer, vamos dizer aqui, de birra. Essa é a pessoa obstinada, pessoa endurecida. E a gente vê ali, é interessante que o próprio Senhor, olha o que o Senhor faz na vida do profeta Ezequiel. Deus endurece o coração de Ezequiel. No verso 8 ele diz assim, porém, eu tornarei você, Ezequiel, tão inflexível e endurecido quanto a eles. Tornarei a sua testa, ou sua cabeça, né, mais dura do que as pedras, mais duras do que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorados ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. E aqui a gente observa, irmãos, que para um povo duro, para uma pessoa dura, Deus tem que usar também, Deus usa também servos também duros. No sentido do seguinte, muitos de nós, quando nós vamos falar do amor de Deus aos outros, às vezes a gente não quer confrontar, porque a gente tem medo de que aquela pessoa não receba a palavra. Mas não importa se ela não vai receber.
É isso que nós precisamos entender e olhar por textos, o texto é bem explícito nisso. A gente tem que pregar mesmo assim, mesmo que ela não queira. A gente não está ali para ser aceito por eles, nós sermos aceitos por eles. E nem a palavra ser aceita ou não, que isso quem vai produzir é o Espírito Santo. Mas nós estamos ali apenas como atalaia, como sentinela, que ele nos mostra, o texto também nos mostra aqui, que essa também é uma função do pregador, do evangelista, do servo, do discípulo do Senhor. De ser atalaia, ser sentinela. Sentinela é o quê? Sentinela vê o perigo se aproximando e adverte o povo. Nós só temos que levar a mensagem. Não importa se esse coração vai ser duro, se vai receber, se não vai receber. Não importa se eles vão gostar da gente ou não. O que importa é para falar do amor de Deus a essa pessoa. Então a gente vê que ali aquele povo era um povo endurecido, um povo obstinado, um povo desobediente, desleal. Nós precisamos ser duros. Muitas vezes nós precisamos ser duros com essas pessoas duras, essas pessoas que não querem entender. E nós temos que levar a palavra na sua inteireza, no seu inteiro. Nós não temos que tirar a parte, vamos dizer assim, amarga e só apresentar a palavra doce para as pessoas. Não, a gente precisa dar um choque nas pessoas. E a palavra, ela causa isso na gente. A palavra, ela causa isso na gente. Você que lê a palavra do Senhor diariamente, você se depara com palavras que confrontam o nosso ego, com palavras que vai confrontar as nossas vontades, com palavras que vai confrontar o nosso eu. E isso também nós devemos falar a essas pessoas. Pessoas que precisam ouvir a verdade. Mesmo que elas não queiram seguir, mesmo que elas não obedeçam, mas elas precisam, as pessoas duras precisam. Irmãos, pessoas duras não quer dizer que a gente não vai ter compaixão pelas pessoas. Mas também a gente entende que muitas pessoas, elas precisam sim passar por momentos difíceis. Que elas precisam sim, vamos dizer assim, pagar pelos seus pecados. E isso daqui, eu digo, não porque é o desejo nosso. Você lembra do filho pródigo? Você lembra a atitude do pai com o filho que desejou ir embora? O filho que desejou ir embora, pai, me dá todas as coisas que eu tenho direito e eu vou correr o mundo. Eu vou correr o mundo. E qual é a atitude do pai? O pai, em nenhum momento, esboça alguma reação de tentar persuadi-lo a ficar ali e não deixar o filho sair dali da sua companhia. Mas ele, tá filho, você quer? Então tome a tua parte, vá. O mundo ensinou ele aquilo que o pai passou quase que uma vida toda, desde o berço ali, né, carregando o filho pequeno, até o momento que ele se transforma ali, já está em um homem formado. O pai passou tanto tempo, creio que o pai ensinou muitas coisas, e eu creio que aquele filho, ele viu, ele presenciou o amor daquele pai para com ele. Mas mesmo assim, ele quis ir. Pessoas endurecidas são como aquele filho pródigo. Pessoas endurecidas são como aquele filho pródigo. Às vezes a gente deve deixar ele ir. E ele provar, né? E ele ver o resultado da sua decisão. Aonde essa decisão o levou. Precisamos pregar o amor de Deus. Precisamos falar do amor de Deus a todas as pessoas. Não importa se ela ouve ou não, se ela quiser atentar, obedecer ou não. O terceiro ponto e penúltimo ponto, na verdade, aqui, que nós tiramos como ensinamento, a mensagem que nós levamos, ela não é uma mensagem de autoajuda ou motivacional. A mensagem da Bíblia, ela não é de autoajuda e nem motivacional, queridos. Ela tem um fim, e às vezes os pregadores, os mensageiros, ele quer alegorizar, vamos dizer assim, deixar a Bíblia fantasiosa ou romântica demais,
Tem partes românticas ali, tem poesias lindas e maravilhosas. Tem palavras ali que realmente nos inspiram ali. Mas a mensagem central da Bíblia é repreensão contra o pecado e chamando ao arrependimento do pecador. Essa é a mensagem central. Quando nós desviamos dela, estamos saindo do fim da palavra em si. Nós estamos saindo do objetivo fim dela, que é chamar o pecador ao arrependimento, que é repreender o pecador, que é ser como aquele sentinela, o atalaia que o texto está dizendo. Ver o que se aproxima, ver o inimigo se aproximando, as coisas ruins se aproximando e avisar o povo. Olha, se arrependam, se prostrem diante de Deus. Olha, vocês não estão agindo como devem. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem central da palavra do Senhor. E quando o pregador negligencia isso, fantasiando ou tirando esta parte da mensagem, ele não está pregando o objetivo da palavra do Senhor. Ezequiel entendeu aquilo. Tanto que ele... o texto ele fala, olha, o Senhor fala para Ezequiel, Ezequiel, ouça a palavra, coma dessa palavra, encha o seu estômago e anuncie tudo o que eu falar para você. Fale tudo o que eu falar para você. Fale aquela nação, tudo. Ou seja, não tire nada, fale tudo. Fale tudo. Terceiro ensinamento que nós tiramos é que a mensagem ela não é de autoajuda e nem motivacional, mas é a palavra de Deus. Aquela nação era para repreender e advertir, chamar ao arrependimento aquele povo. Né? Então, dentro desse texto, a gente percebe que Ezequiel ele foi fiel à palavra do Senhor. Ele ficou na dependência de Deus. Ao mesmo tempo em que choramos pelas almas, queridos, nós precisamos reconhecer isso. Né? Ao mesmo tempo que a gente chora, às vezes a gente fica emotivo, poxa, eu não queria que a pessoa estivesse passando por aquilo, eu não queria. Né? Ela precisa ouvir a verdade. Eu não quero que ela passe por isso, ela precisa ouvir a verdade. E você tem esse poder, porque foi o Senhor que Ele te deu, que é a palavra dele, de chegar lá e advertir essa pessoa, para que ela não morra espiritualmente falando, ou até fisicamente falando também. Até fisicamente também falando. Né? Que ela não morra. Então a mensagem ela não é para autoajuda, mas é para a pessoa se converter dos maus caminhos. Sair daquela situação. O drogado que usa droga, a pessoa que é diretamente ao álcool, dirigida ao álcool, né? E assim sucessivamente. Então, o quarto e último ponto que nós tiramos como ensinamento desse texto, através do profeta Ezequiel, é que nós não devemos negligenciar a mensagem, porque ela também nos traz, nós que levamos a mensagem, quando nós negligenciamos essa mensagem, ela traz consequências a nós. Por isso que o Senhor fala a Ezequiel, pregue a todos, tanto os da sua casa, da sua própria língua, quanto ao ímpio. Todos. Ezequiel ele é destinado simplesmente à nação de Israel. Mas dentro da nação de Israel não existia só temente a Deus. Existia também aqueles incrédulos ali no meio, que não temiam a Deus, que não conheciam a Deus, que não queriam conhecer a Deus. E Ezequiel está pregando a todos. Quer ouvindo ou não, aquela nação ouvisse ou não, Ezequiel estava pregando ali, a palavra do Senhor estava ali. Então nós não podemos negligenciar, porque isso nos traz consequências. Quando nós lemos os versos, por exemplo, o verso aqui, do 17 ao 21, vamos lá. Verso do 17 ao 21, ele diz assim: Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio,
que ele vai morrer e você não o advertir e nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Ou seja, nós fomos direcionados a uma pessoa e não falamos do perigo que ele corre de morrer, né, por causa do seu pecado. Se nós não falarmos e ele chegar a morrer, né, morrer fisicamente mesmo, nós seremos responsáveis por essa vida. Você será responsável. Por isso que nós precisamos estar atentos a essa palavra, porque muitas pessoas estão ao nosso redor. É um vizinho, é um amigo, é um parente, é um irmão, né? É alguém que passa ali no nosso dia a dia, que às vezes a gente não conhece, mas aqui e acolá todos os dias a gente se encontra com alguém diferente. É impossível, é quando a gente vai na padaria, é quando a gente vai... A gente precisa observar isso daí, porque o Senhor está falando a cada um de nós, e nós somos esse atalaia, nós somos essa sentinela. Nós estamos observando as pessoas, e sabemos aquelas que precisam ouvir a palavra de Deus, e precisamos adverti-lo, cada um deles. E não somente esses, mas os nossos irmãos também. Então, se Ezequiel obedecer e avisar, se Ezequiel obedecesse e avisasse o perverso sobre a sua morte, e este mesmo assim não se arrependesse, certamente morrerá. Porém, cada um de nós seríamos também, né, o profeta, no caso o texto diz, aponta para o profeta, mas se estende a nós também, nós teremos essa responsabilidade dessa vida perdida. O justo da mesma forma. Se o justo se desvia, o texto está falando disso também, se o justo se desviar da justiça, da palavra de Deus, se nós formos lá e advertir ele, e ele não ouvir ou ouvir, nós estaremos livres dessa responsabilidade, porque nós fomos lá falar, tanto ao ímpio quanto ao justo, os nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos também adverti-lo. Quando eu não advirto meu irmão, eu também sou responsável pela vida dele. É isso que o texto está nos mostrando. Então, queridos, claro que as pessoas, devido todas as pessoas, elas morrem de acordo com a sua escolha. Ou elas vivem ou morrem de acordo com sua escolha, suas escolhas. E aqui a gente está falando da morte espiritual. Falando da morte espiritual. Todos, através da sua escolha, vivem, escolhem a vida ou escolhem morrer, através de suas escolhas, né? Mas a ênfase aqui do texto, o texto está nos mostrando o quê? Que é uma responsabilidade o quê? Pessoal. A pessoa que está ouvindo, ou eu que estou ouvindo a palavra, eu decido escolher a vida ou a morte. E eu estou falando aqui morte espiritual, vida espiritual, vida com Deus, vida eterna. Cada um de vocês que estão me ouvindo nesse momento, você tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade é sua, não é só minha. Se eu prego para você, a responsabilidade é sua, de escolher a vida ou a morte, de escolher estar com Deus ou não, de escolher ter uma vida eterna com o Senhor ou não. A escolha é sua, é uma responsabilidade pessoal. A nação de Israel, irmãos, a nação de Israel nessa época, ela não poderia pensar que ela estava salva porque foi um povo escolhido de Deus. Não. Ela também não poderia pensar que ela estava perdida porque ela estava passando por aquele momento difícil ali, por aquele momento de punição de Deus, através da sua desobediência. Também não. Mas Deus, ele vai de encontro a cada um de nós, pessoalmente. A palavra do Senhor, ela vem entrar pessoalmente. Deus, ele faz um apelo pessoal a cada um de nós. E era isso que Deus estava falando a Ezequiel. Perceba que aqui, nesses versículos do 17 ao 19, você vai perceber que o Senhor, a palavra do Senhor, ela não está se referindo a muitas pessoas,
mas ela está se referindo a cada indivíduo. Ezequiel precisaria o quê? Dissuadir o ímpio, uma pessoa ímpia. Senão o Senhor tinha falado os ímpios, os gentios, as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não ouviram a minha palavra, né? E ele fala do justo, ele não fala os justos, ele fala a pessoa pessoal. Então nós entendemos aqui, olhando para o texto, nós observamos isso. Deus está fazendo um apelo o quê? Pessoal a cada um de vocês, a cada um de nós. Ele nos chama. Você sabe quando Deus está falando com você. Você sabe que Deus está falando com você agora. Você sabe disso. Porque é o Espírito Santo que está aí, falando contigo ao teu coração. Isso é o apelo pessoal que Deus está fazendo. Não sou eu. Eu sou apenas o mensageiro, o pregador, o atalaia, o profeta, vamos dizer assim, que está pregando a palavra. Mas eu estou fazendo o meu papel, estou livre dessa responsabilidade. Agora a bola está contigo. Você aceita, você entra no reino de Deus agora ou não. Você reconhece que é um homem pecador e precisa se arrepender dos seus erros, precisa de remissão desses pecados, e só quem pode te redimir diante de Deus é Jesus Cristo. E você entrega a sua vida agora a Jesus Cristo. E eu te convido agora nesse momento, você que está me ouvindo, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Você que não tem o Senhor como Salvador. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você está vendo que era um povo obstinado, era um povo que não queria ouvir a voz de Deus. Um povo que precisava ouvir a palavra do Senhor. E não quis ouvir. Não quis. Não seja esse tipo de pessoa. Mas sim aquela que obedece, aquela que entende, aquela que Deus está chamando, que Deus está falando com você. Deus está falando com você. Então, entrega a sua vida a Jesus nesse momento. Amém? Onde você estiver, você possa orar comigo nesse momento. Possa repetir junto comigo essas palavras. Esse é o apelo pessoal que Deus está fazendo ao teu coração. Arrependa dos teus pecados. Você tem a oportunidade agora de viver uma vida nova com Deus. Você tem a oportunidade de comer dessa palavra a partir de agora. E essa palavra aqui vai te alimentar. O próprio Senhor Jesus, ele diz que ele é o pão da vida. Ele é o pão que alimenta. O próprio Senhor Jesus disse. Você entregando a sua vida ao Senhor Jesus, ele te alimentará. Ele matará a tua sede. E você nunca terá fome, nunca terá sede. Isso é Ele que nos promete isso. Eu não sei o que você está enfrentando agora, mas eu quero orar com você nesse momento. Amém? Senhor Deus, Pai eterno, louvado e agradecido seja o Senhor. Te agradeço pela Tua palavra. Te apresento essa vida que está diante de mim. E que reconheceu, Senhor Deus, que é um pecador e que necessita ouvir mais da tua palavra, que necessita entregar a sua vida ao Senhor. Que ele precisa se arrepender dos seus pecados. Então eu te apresento em nome de Jesus. Que agora, nesse momento, Senhor Deus, eu possa tomar em suas mãos a vida dessa pessoa. E que ela possa estar entregando a sua vida no seu trono de graça. É essa oração que nós te fazemos, Senhor Deus, e receba esta vida, Senhor Deus. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor Deus. E que ela seja impactada pelo teu poder através da tua palavra. Essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos vocês. E mais uma vez eu quero agradecer a todos pela oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.